A constipação intestinal na infância, nossa, é um desafio e tanto para muitas famílias, né? Gera um desconforto enorme na criança e, claro, muita preocupação nos pais. Então, nesta análise, a gente vai desvendar o que é a tal constipação funcional, que é a causa na maioria esmagadora das vezes. E para isso, vamos usar como base o Guia da Sociedade Brasileira de Pediatria para entender o que acontece e, o mais importante, como ajudar. Bom, nosso roteiro aqui é bem direto. A gente vai começar vendo quão comum é esse problema. Depois, vamos mergulhar no ciclo de dor e retenção que se forma. Em seguida, vamos entender como é que se chega a um diagnóstico. E para fechar, vamos ver o plano de tratamento de 3 passos que realmente funciona. Então vamos lá. Para começar, é fundamental a gente ter uma noção do tamanho real desse problema. Sabe, às vezes parece que é algo que só acontece na nossa casa, mas a constipação é, na verdade, muito, mas muito mais comum do que se pensa. Olha só esse número, que impressionante! As queixas de constipação chegam a ser a razão de 1/4, ou seja, 25%, de todas as consultas em consultórios de gastroenterologia pediátrica. Isso mostra que não é um caso isolado, é uma questão de saúde bem significativa na infância. E aqui vem um dado que, olha, é um alívio para muita gente. Em 95% dos casos, o diagnóstico é de constipação funcional. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem uma doença por trás, uma causa orgânica causando o problema. A grande maioria dos casos é funcional. Tá, mas o que é essa tal de constipação funcional, afinal? Pensa nela como um conjunto de sintomas. A criança tem dificuldade para fazer cocô, vai pouco ao banheiro, acaba segurando as fezes. É um sintoma, sabe? Não é a doença em si, mas um sinal de que o intestino não está funcionando como deveria. Ok, então se o problema é funcional, a pergunta que fica é: por que isso acontece? A chave para entender isso está num ciclo bem frustrante de dor e retenção. É entendendo esse ciclo que a gente consegue decifrar o comportamento da criança. E aqui tem uma frase do guia da SPB que, nossa, muda tudo. Os pais, na melhor das intenções, acham que a criança está fazendo força para evacuar, quando na verdade ela está fazendo força para segurar. Entender essa diferença é o primeiro passo para quebrar o ciclo. E quais são esses sinais? A criança fica com o corpo todo duro, cruza as perninhas com força, às vezes fica pulando ou até se esconde atrás do sofá. Isso tudo não é tentativa de fazer cocô. É exatamente o contrário. É o corpo dela tentando desesperadamente evitar a dor que ela já associou com a evacuação. E o pior é que esse comportamento de segurar só agrava a situação. É uma bola de neve. Porque ao reter, mais fezes se acumulam, elas ficam mais duras e maiores. Aí, a próxima vez que a criança for ao banheiro vai ser ainda mais difícil, ainda mais doloroso. Isso só reforça o medo e o ciclo de dor e retenção continua. Certo, agora que a gente já entendeu o ciclo vicioso, o passo seguinte é saber como os médicos identificam o problema. E a boa notícia é que o diagnóstico costuma ser bem mais simples do que se imagina. Geralmente, não precisa de um monte de exames invasivos, não. O diagnóstico é clínico, baseado numa conversa detalhada e em critérios que são reconhecidos no mundo todo. Esses critérios são chamados de Roma 4. É como se fosse um checklist que os médicos usam, dividido por idade, para confirmar o diagnóstico a partir dos sintomas que a criança apresenta. E essa é outra informação que traz muita tranquilidade. Exames de sangue, raio-x, nada disso costuma ser necessário, a não ser, claro, que apareça algum sinal de alarme que sugira outra causa. Mas na imensa maioria das vezes, a conversa e o exame físico resolvem. Bom, com o diagnóstico em mãos, a gente parte para a solução. E o tratamento é muito bem estruturado, sabe? É um caminho com começo, meio e fim, pensado não só para resolver o problema agora, mas para evitar que ele volte. Esse plano tem 3 pilares. O primeiro é a educação. A família precisa entender o que está acontecendo. O segundo é a desimpactação, que é basicamente limpar a área, tirar as fezes que estão acumuladas. E o terceiro, talvez o mais importante, é a manutenção, para criar novos hábitos e garantir que o intestino funcione bem dali para frente. Nessa fase de limpeza, a desimpactação, a primeira escolha recomendada pelos especialistas é um medicamento via oral, o polietileno-glicol, ou PEG. Ele é tão eficiente quanto métodos mais invasivos, como o enema, só que é muito mais tranquilo e confortável para a criança e para a família. E o que é esse PEG? É um tipo de laxante chamado osmótico. O nome é complicado, mas a ação é simples. Ele age como uma esponja, puxando água para dentro do intestino. Isso amolece as fezes e facilita a passagem. E o mais importante, ele é super seguro, quase não absorvido pelo corpo. Depois da limpeza, vem a fase de manutenção. É aqui que o jogo é ganho.
Envolve continuar com o PEG, mas numa dose menor, só para manter as fezes macias. Junto com isso vem a dieta rica em fibras, bastante água e, claro, criar uma rotina positiva para ir ao banheiro, sem pressa e com conforto. E aqui, um ponto crucial: paciência. Não é uma solução mágica. O tratamento de manutenção precisa durar no mínimo 2 meses. E só se pensa em diminuir o remédio depois que a criança estiver um mês inteiro sem nenhum sintoma. A retirada é sempre bem devagar, nunca de uma vez só. E para a gente ter a dimensão da importância de tratar isso direito, o próprio guia da SBP alerta. Quando a constipação não é tratada, o banheiro vira o centro das atenções da família, gerando um impacto gigantesco na qualidade de vida de todo mundo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se tantas e tantas famílias passam por isso, como é que a gente, como comunidade, pode falar mais sobre o assunto, reconhecer os sinais e criar uma rede de apoio maior para esse desafio que é tão comum, mas também tão estressante para crianças e pais?